Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula explicativa da planilha. Hoje eu vou deixar aqui para vocês bem explicadinho, bem detalhado, como é que você consegue utilizar essa planilha, como que ela vai te ajudar, né? Como é que você vai conseguir utilizar ela da forma que você quiser usar. Essa aula ela é extremamente necessária, porque ali como tem automação, né, não conseguiria explicar para vocês isso de uma forma, só escrevendo, né, eu precisava, fazer essa aula com vocês para vocês entenderem, como é que vai utilizar isso, né. Bom, essa nossa planilha automatizada, ela é uma planilha que ela foi desenvolvida em relação aos valores ideais, né. Quem já assistiu a aula comigo, quem assistiu minha aula de exames, sabe a diferença dos valores ideais para os valores de referência, né, porque, tem muita diferença nesses valores. Quem estuda a fundo aí os exames laboratoriais já entenderam que, os valores de referência são valores, que não levam, em conta a individualidade bioquímica, não levam em conta, nada que a pessoa esteja sofrendo no momento, né, esteja sentindo no momento. Então, o valor de referência, ele é utilizado através de estatística, e nós sabemos que a gente não pode se basear pelos valores estatísticos, né, a gente atua com clínica, a gente atua com saúde, e a estatística a gente não pode utilizar ela para essas coisas, né. Então, ela serve sim como uma base, mas é uma base muito errada, né, que foi colocada para o clínico e ficou por isso mesmo e está tudo certo, né. A gente vê uma grande diferença aí quando a gente, vê a diferença dos valores em relação à insulina, né. A insulina, por exemplo, eles colocam no valor de referência que até 25 é um valor, de referência, né, ou seja, até 25 está normal. Ou seja, se um paciente seu aparece com uma insulina de 23, né, provavelmente um profissional que não sabe, ou pelo menos não procurou saber, vai falar que está dentro da normalidade. Sendo que se você for calcular o índice Roma, né, se você for calcular a insulina com a glicose, você vai ver que o pâncreas dessa pessoa está trabalhando pelo menos a 500%. Ou seja, a chance dela ter uma resistência insulínica nos próximos 2 anos é muito grande. Então, esses pontos, óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque eu vou ensinar como é que se usa a planilha. Esses pontos estão todos detalhados na nossa aula de exames, né, e quem entra na aula de exames recebe também essa planilha, né, agora. Então, assim, essa planilha ela utiliza os valores, né, ideais. O que que são esses valores ideais? São valores que, com o tempo a gente foi aprendendo, né, em relação a artigos, estudos publicados, né, que, são valores onde a pessoa, se ela tiver esses valores, ela consegue levar uma vida, ter qualidade de vida, né, ter uma vida melhor, né, se os exames dela estiverem dentro desses valores ideais. Um exemplo, né, a própria insulina mesmo, já existem centenas de estudos comprovando que a insulina acima de 6 já é extremamente prejudicial. Então, o fato de você estar com a insulina a 10 e o valor de referência ser 25, às vezes a pessoa, né, despreocupa e fala: "Ah, tudo bem, tá em 10 ainda", né. E aí a gente não pode deixar é que o nosso paciente chegue, né, ao 25. E não é bem assim que funciona. A ideia do valor ideal é que você coloque, né, o seu paciente no lugar ideal. A gente não quer um paciente pré-doente, a gente não quer um paciente que vai ficar doente com o tempo. Nós, na integrativa, nós temos essa vantagem, né, a gente quer que o nosso paciente não volte a nós, né, porque está doente. A gente não quer que ele continue voltando, né, e nunca melhore. A nossa ideia é que justamente ele trate, aprenda a se tratar, aprenda a entender o que é que está causando aquilo e consiga levar uma vida melhor, né. Então essa planilha, ela foi desenvolvida porque nós temos na nossa cabeça, a gente estudou durante muitos anos os valores de referência, então a gente tem isso muito decorado, né, e é algo que está na gente, não adianta a gente tentar sair disso que a gente não consegue. E os valores ideais, eles são, variáveis, a gente não pode colocar aí dentro, a gente não consegue colocar um padrão nos valores ideais, certo? Porque, igual eu falei, a gente tem que ver individualidade bioquímica, a gente tem que ver os gatilhos, tem que ver mediadores, tem que ver vários pontos que a gente precisa analisar aí para que tenha, né, uma boa saúde no nosso paciente. Então, a planilha, ela foi desenvolvida com o intuito, com o objetivo de, quando você colocar os valores do seu paciente,
você conseguir visualizar aquilo. Porque a gente já sabe, se você tem uma tabela de valores de referência, né, fica mais o valor de referência, valores ideais, né, fica mais fácil para você, óbvio. Se o seu valor ideal de insulina é 6 e você, tem um paciente que está com a insulina a 10, tem alguma coisa errada, certo? E você vai conseguir visualizar isso. Só que quando você tem a planilha, fica muito mais fácil. E essa planilha, ela apareceu, como uma ideia para mim, quando eu precisei fazer isso, né. Eu recebi vários exames de vários pacientes de uma vez, e eu precisava lembrar o que é que eu tinha visto de diferente em cada exame, né. Então eu vou ensinar você aqui como é que você vai, manipular essa planilha, tá. E já vou respondendo algumas dúvidas de vocês. A primeira dúvida que vocês me fizeram, né, em relação à planilha, é se o acesso vai ser só por 6 meses, tá. E não é assim. A planilha, ela é sua planilha, por isso que eu vou ensinar você que é deixar ela sua. O que que são esses 6 meses de acesso? Esses 6 meses são de atualizações. Então, se eu atualizar a planilha, se eu, estudar algum outro biomarcador que eu achei interessante colocar ali, ou seja, se eu atualizar para mim, eu vou atualizar para vocês, nesses próximos 6 meses. Então vocês vão ter essas atualizações a cada né, durante esses 6 meses iniciais, e aí você não vai ter mais atualizações, mas você vai continuar tendo acesso à planilha. Como assim? Vamos lá. Vamos começar para você entender como é que você vai ter acesso à planilha. Quando você recebe a planilha, você, abre o link e ela abre exatamente assim, certo? Muitos de vocês me perguntaram em relação a como que vocês iam editar essa planilha. Você não vai editar essa planilha, por quê? Essa daqui é a minha planilha. Essa aqui é a planilha inicial, é a minha planilha, é a planilha geral que todo mundo está baixando. Se você pede para você editar essa planilha aqui, você está pedindo para editar a minha planilha. Então, por isso que tem lá todas as informações. Quando você vai clicar no link lá que eu deixei para vocês, né, tem lá a explicação. Olha, faz isso, clica em arquivo, clica em fazer uma cópia e tenha a sua própria planilha. O que que é isso? Quando você vem aqui na tabela de exames, né, você vai receber ela assim, a diferença é que você vai receber com uma janelinha amarela aqui, que você não vai conseguir, mexer nela, certo? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, arquivo, clica em arquivo, vem aqui em fazer uma cópia e faça a sua cópia. Da minha planilha, você vai fazer a sua cópia. E aí, você coloque o seu nome aqui. Você pode colocar aqui, ó, por exemplo, tabela de exames, se o seu nome for Lúcia, por exemplo, você coloca aqui, tabela de exames, Lúcia, e salva assim. Ou então, né, salva como eu prefiro, né? Aqui está a tabela de exames 1.0, porque é a minha versão que eu vou passar para vocês, certo? Então, só que quando eu fui salvar aqui para começar a usar nos meus pacientes, eu comecei a usar tabela de exames zerada. Eu coloco assim, ó, zerada. Porque aí, essa daqui é a que eu sempre vou copiar, que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Por que que eu coloco zerada? Para eu sempre saber que essa daqui é a número um, entende? Então, ó, ela vai ficar assim para você. Você vai salvar no seu Drive, tá? Você salva aqui no seu Drive, ó, tem aqui a pasta do seu Drive. Você pode abrir aqui e salvar no seu Drive. E você vai vir aqui, clicar em fazer uma cópia. Pronto. Aí você abriu ela em outro lugar. Quando você abre ela depois dessa fazer uma cópia, ela já abre para você como uma nova tabela. E aí sim você vai usar essa tabela. Então o que que você vai fazer agora? Depois que essa tabela abriu para você dessa forma, né, você vai começar a toda vez que você for colocar um paciente novo, você vai, abrir uma tabela, abrir uma planilha, né, com o nome do seu paciente. Então, se você, por exemplo, não tem outros arquivos aqui, se você não usa outros arquivos aqui dentro do seu Google Planilhas, né, você não tem outros arquivos, você pode só colocar o nome do seu paciente. Agora, eu gosto de colocar detalhado para eu nunca perder isso, né, nunca, me confundir aqui. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, que você deixa eu colocar aqui na planilha aqui, cadê? Aqui, ó. E aí eu vou colocar nessa zerada para você ver como é que é. Essa zerada, ó, ela tá aqui zerada, certo? Você vai pegar e você vai, cadastrar o seu paciente número um. Vamos supor que o seu paciente é o Fernando. Então você vem aqui, arquivo, venha na sua tabela zerada, arquivo, fazer uma cópia, e aí você vai fazer exames, Fernando, certo? Opa, Fernando, exames, Fernando. Pronto, faça uma cópia.
Aí você vai começar a usar o, eh, o Exames Fernando. Aí já abriu para você aqui, ó, cadê? Tá carregando aqui ainda. E aí você vai conseguir utilizar a tabela Exames Fernando, entende? Porque é justamente ela que você vai começar a editar agora, certo? Eu já tenho uma zerada, né, então aqui eu vou usar essa zerada, mas aí aqui você vai começar a colocar os dados do Fernando. E aí, a gente vem agora para mexer na tabela em si. A tabela, você tem que tomar cuidado, por quê? Por ser uma tabela automatizada, ela tem vários pontos aqui que estão com automação, certo? Isso aqui é uma planilha do Google, né? Então, se você colocar no Excel, vai desconfigurar, porque aqui é uma planilha do Google, que está automatizada no Google. Então, não tem como você deixar no Excel automatizada, tá? É para mexer aqui, porque aí qual que é a vantagem disso aqui? Por que eu gosto do Google Planilhas? Porque você consegue mexer pelo telefone. Você consegue acessar pelo telefone. Você abre o telefone, né, abre o seu Google Planilhas e vai estar lá a sua planilha, você consegue acessar pelo telefone. Então, quando você, for colocar aqui os exames, o que que você vai fazer? Esse dado aqui, vamos supor que é a primeira vez que o paciente chega até você. Tá vendo que tá aqui o valor do paciente? Não pode mexer em nada além dessas coisas que eu vou falar com você, porque senão você vai desconfigurar a tabela, tá? Quando você for, adicionar alguma coisa, quando você for, por exemplo, vamos supor que aqui você já colocou, esse paciente aqui, ele veio até você sei lá, julho, né, vamos colocar aqui, ó, julho de 2023, certo? Aqui foi de julho. Agora você quer fazer os novos dados do seu paciente. O que é que eu te recomendo que você faça antes de você começar, colocar os dados do seu paciente aqui? Vamos lá. Vamos supor que aqui isso aqui esteja zerado. Vamos zerar isso daqui para você entender direitinho. Não, eu quero zerar. E zera. Você pegou a planilha, certo? Isso aqui é uma planilha zerada. Você vai pegar essa coluna aqui, clica na coluna aqui em cima, clica com o botão direito do mouse, ó, clicou com o direito do mouse, certo? E você vai, cadê? Você vai colocar essa coluna aqui, ó, inserir a coluna à direita, tá? Inserir uma coluna à direita. Aqui. Inseriu a coluna direita, apareceu essa coluna de cá. Agora você vai pegar essa coluna de novo, você vai clicar nela de novo, botão direito, copiar, ó, tá aqui, tá vendo? Ctrl X, Ctrl C, quer dizer, Ctrl C, copiar aqui, e você vem nessa, clica fora, né? Ah, agora tá travando minha aula. Resolveu travar minha planilha. Depois que você copiou aqui, você vai conseguir, ó, acabei de. Só um minutinho, tá travando. Vamos lá, computador. Resolva. Quando você copiar essa tabela, essa coluna, né, você vai pegar todas as formatações que estão nessa coluna. E é isso que precisa fazer. Você não pode simplesmente botar uma coluna do lado de lá, entende? Deixa eu ver aqui, porque agora travou. Deixa eu atualizar essa página. Vamos lá, vamos ver. Se você pega uma coluna e você tem a coluna de formatação, certo? Você tem uma coluna formatada e você só pede para inserir uma coluna do lado, você só vai inserir uma coluna do lado, entende? Quando você pede para essa coluna ser copiada e colada do lado direito, né? Você vai copiar a mesma formatação. Então aqui, ó, você vai pegar essa coluna, certo? Você está vendo que você já abriu uma coluna G aqui, certo? Você vai pegar essa coluna aqui, vai clicar com o botão direito, né, copiar, e aí vai clicar com o botão direito de novo. Oh, meu Deus, travou de novo. O telefone não está conseguindo fazer a live e mexer na planilha ao mesmo tempo. Cadê? Atualiza de novo. Quem tiver dúvida, gente, pode mandar a dúvida aqui, tá? Pode mandar a dúvida aqui que eu vou respondendo para vocês. Resolveu travar. Agora não quer nem atualizar a página mais. Oh, meu Deus. Vamos lá. Só um minutinho que tá atualizando a página, galera. Aí, atualizou. Vem aqui na página, vem aqui na coluna G, certo? Vem na coluna G, ó.
clica com o direito, certo? Clicou com o botão direito do mouse e vem em colar. E aí, quando você cola aqui, já vem com as referências, as automatizações. Opa! As automatizações da planilha. Então você não pode pegar ela e só abrir uma coluna do lado, entende? Porque se você só colocar a coluna do lado, só colocar a coluna, você não vai conseguir copiar a automação. Então a ideia aqui é que você utilize sempre com esse mesmo paciente, certo? Então você sempre vai fazer, dessa forma, copiar e colar, tá? Agora, cadê? Deixa eu achar aqui. Ok. Então, ó, você copiou, certo? E aí vamos supor que aqui o seu paciente aqui, você começou a preencher os valores, certo? Esse dia aqui é de agora, de quando ele foi visitar você, vamos supor, dezembro de 2023, certo? E aqui é o de agora. Ele chegou hoje para você. O que que você vai fazer aqui? Você vai preencher os dados dele. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos supor que aqui o dele deu 5, aqui deu, cadê? 5, aqui deu 16, aqui deu 40, certo? Vamos supor que aconteceu dessa forma. Aqui, ó, são 2 os pontos que eu quero colocar para vocês aqui. Vamos lá. Essas 3 cores, né, são para identificar para você o que que está abaixo, o que que está alto e o que que está no valor ideal, certo? Dentro do valor ideal, ele vai ficar esse verdinho claro. Se ficar acima do valor ideal, é 16, que é aqui no caso, né, acima do 15,5, acima de 16 aqui vai dar laranja, certo? E abaixo do valor ideal vai dar, a cor roxa. O que que é que eu quero explicar para vocês aqui? Percebe que nesse caso aqui, por exemplo, ó, o valor que a gente quer que a pessoa tenha, né, de hemácias é 5,5. Então tanto esse valor inicial quanto o final serão o mesmo valor. Então se não for 5,5, está fora desse valor ideal, a gente vai procurar colocar no valor ideal, entendeu? Dentro esse aqui já, por exemplo, já varia. Aqui já é de 13,5 a 15,5, certo? E aí, como aqui está 16, está acima do valor ideal, acima de 15,5, ficou laranja. Então é assim que a tabela coloca para nós. O que que é que acontece, qual que é o problema de que tem nessa parte aqui da relação, por exemplo, hematócrito e hemoglobina? Essa relação aqui é a que a gente conseguiu automatizar aqui dentro, né? Percebe que quando você não tem aqui um valor, ó, tá vendo que aqui fica errado, né? Esse valor da relação aqui hematócrito e hemoglobina fica errado. Por quê? Ele vai fazer essa relação de acordo com os valores que você coloca aqui. Então, se essa pessoa está com a hemoglobina a 16, né? E o hematócrito dela aqui deu 40, igual eu coloquei, se o hematócrito deu 40, essa relação, né, tinha que dar a hemoglobina dela, tá vendo? A relação hematócrito dividido por 3 é igual a hemoglobina. A hemoglobina dela devia estar 13. Tá vendo que por quê? Porque está baixo, certo? Ainda está dosagem baixa. Se aqui estivesse, por exemplo, 43, né, já muda, ó. A hemoglobina dela deveria estar 14, mas não está 14, está 16. Então aí a gente vai lembrar lá da parte da aula de exames, né, volta lá na parte da aula de exames, porque lá eu explico em relação ao hemo concentrado, hemo diluído, normodiluído, tudo isso dentro da aula de exames, tá? A gente não vai entrar nisso aqui agora não. Então, essa relação aqui, ela foi feita para isso. Quando você coloca aqui o hematócrito da pessoa, ele já fala que, olha, a hemoglobina tinha dado 14, entende? É essa que é a relação. Por isso que quando não tem valor aqui, não tem valor aqui embaixo, entende? Quando tem o valor do hematócrito, vamos supor que aqui deu o hematócrito deu 46, ó, a sua hemoglobina tem que dar 15. Entende? Tem que ficar dentro desse valor. Então, esse aqui é a única relação que a gente colocou aqui de cálculo, tá? Porque as outras relações é você quem vai colocar. E aí nós vamos colocar agora um ponto importante que é em relação a você adicionar isso, tá? Onde que você vai conseguir adicionar um novo biomarcador. Vamos supor que você queira adicionar um novo biomarcador aqui, na parte de exames. Vamos supor que você tem um outro biomarcador que você quer colocar aqui entre essas duas coisas, ó, entre hemácias e hemoglobina. Aqui é só para você entender, tá? Vamos supor que você queira colocar um outro biomarcador aqui no meio. O que que você vai fazer? Da mesma forma que você fez a de coluna, não, você vai chegar aqui, clicar com o botão direito, inserir uma linha abaixo, certo?
E aí vai inserir essa linha abaixo. Essa linha abaixo, ela já está automatizada, só que você vai precisar cadastrar agora os valores lá dentro. Então vamos supor aqui que você queira fazer, colocar aqui um biomarcador X, vamos colocar um nome X aqui, tá? Só para você entender como é que funciona a planilha. Quando você vai colocar aqui um biomarcador X, o valor de referência dele aqui é independente, tá? A planilha não conta valor de referência, ela vai contar só o valor ideal. E o valor ideal que a planilha conta é o valor dessas duas colunas, ó, D e E, entende? Então, ela conta essas duas colunas aqui. Ela não conta essa caixinha azul, ela só conta as duas caixinhas que estão ali, né? O valor inicial e o valor final. Isso aqui é para automação, tá? É para ficar a automação, a gente tem que fazer isso. Então, ó, que vai acontecer aqui? Vamos supor que você criou aqui esse novo biomarcador, certo? E você vai colocar aqui qual que é a dosagem, o valor ideal para esse biomarcador. Então, vamos supor que você colocou aqui que esse daqui, o valor é de 3 a 5, por exemplo, certo? Esse biomarcador X. E aí, você vem aqui e coloca o valor da pessoa. Vamos supor que estava 4. E aí, ó, já vai automático, entendeu? Você não precisa copiar e colar igual a gente fez na coluna. Por isso que é extremamente importante você prestarem atenção nessa aula, né, para não fazer isso errado e não desautomatizar a planilha, tá? Então, você vai inserir esse novo biomarcador, né? E você vai colocar aqui os valores certinho, tá? Da mesma forma que você quiser apagar um biomarcador, você vai clicar com o botão direito aqui, né? E vai vir em excluir linha, ó. Quando você exclui a linha, a própria planilha automatiza, né? Ignorando aquela linha, entende? Não conta mais aquela linha. Então, da mesma forma, você vai fazer isso em qualquer outra parte da planilha. Então, aqui na parte dos marcadores sanguíneos, vai ter a parte depois, aqui da parte de ferro, né? De ferritina, saturação de ferrina, depois vai ter a parte de colesterol. Então, qualquer uma dessas outras partes que você for mexer na planilha, você precisa adicionar uma linha, e aí é independente se é uma linha abaixo ou se é uma linha acima, tá? Você também consegue fazer isso. Se você quiser colocar a linha acima, vamos supor que você queira um novo biomarcador aqui, ó. Você quer colocar aqui da ferritina. Então, aqui na ferritina, por exemplo, vamos supor que você queira adicionar um acima da ferritina. Mesma coisa. Vem aqui, vem na numeração para você não errar. Tá vendo que quando você clica no número, igual eu cliquei aqui no 22, selecionou toda essa linha aqui? Aí eu quero fazer justamente isso. Eu quero selecionar a linha. Então, eu vou clicar com o botão direito de novo e eu vou inserir uma linha acima dela. Então, ó, inseriu uma linha já contando com a configuração, tá vendo? Toda essa parte, né, já fez aqui, já copiou e tá ali prontinho, tá? Então, aqui, por exemplo, na ferritina, vamos supor, biomarcador X com um valor entre 4 e 7, por exemplo. Se você coloca aqui o 8, ele vai automaticamente vai mostrar que está errado. Então, essa parte, precisa prestar bastante atenção nisso, porque senão você vai acabar colocando errado aqui o biomarcador, ok? Um outro ponto, né, que é interessante você analisar aqui é justamente em relação ao que vai ser adicionado, tá? Como eu falei com vocês em relação aos 6 meses de atualizações, toda vez que eu atualizar a planilha, eu vou falar isso para vocês lá na plataforma, né? Eu vou avisar, olha, planilha atualizada, né? Se eu colocar qualquer outro biomarcador ali dentro, tá? E depois disso, depois desses 6 meses, vocês não têm mais essa atualização, porém, vocês vão ter a planilha para o resto da vida de vocês. É acesso vitalício para vocês, certo? Depois que vocês fazem essa cópia, né, ela fica para vocês, tá? Então é independente de eu mexer nela ou não. Só que quando você faz essa cópia, igual eu ensinei você fazer, de você ir lá, arquivo, fazer uma cópia, criar uma cópia com o nome do seu paciente, o que vai acontecer? Você vai passar a ter uma cópia lá. Só que ela não é atualizada automaticamente, entende? Toda vez que eu atualizar, você vai ter que fazer isso de novo. Você vai ter que ir lá em arquivo, fazer uma cópia, tudo certo, ok? Da mesma forma, você vai ter que fazer isso com os seus pacientes. Se caso você já tiver a planilha lá, né, do seu paciente, o que você pode fazer? Vamos supor que eu adicionei mais biomarcadores na planilha. O que você pode fazer? Vamos supor que. Deixa eu compartilhar que eu tinha esquecido. Vamos supor que eu adicionei lá esses dois aqui, ó. Vamos supor que tem esses dois aqui, o 3 e o 4, certo? O que você vai precisar fazer?
Vamos supor que lá os novos biomarcadores são esses aqui. Você vai pegar toda essa linha, todo esse processo, você vai pegar, tá vendo que tá aqui em cima de hemácias, para ficar mais fácil. Você vai clicar com o botão esquerdo, né, que é o de selecionar, normal, e aí você vai clicar, puxa para baixo para selecionar. Vamos supor que esses 3 aqui sejam os 3 novos biomarcadores, tá? Vamos supor. E aí você vai puxar tá na frente. Vai fez isso daqui, você vai em Ctrl C, né, ou então você ó, tá vendo que o meu já selecionou? Ou então você clica com o botão direito, né, copiar, e aí você vai na nova planilha, né, que você tem, e adiciona isso. Seja na parte, do meio ou lá no finalzinho, ó. Você vem aqui no finalzinho, e aí vai aquela mesma coisa que eu falei com vocês aqui, de adicionar, né, uma linha nova. Aqui no caso são 3 biomarcadores novos, né. Vocês entenderam que é uma suposição, né. Então, vamos supor que aqui tenha 3 biomarcadores novos e eu quero adicionar isso. Você vai copiar isso daqui, vai lá na outra planilha, certo? E vai colocar aqui, ó, vamos supor que vai ser aqui, por exemplo. Então você vem aqui, você vai colocar acima dessa. Então você vem aqui e vai inserir uma linha acima. Ó, já inseriu uma linha acima. Depois vem de novo uma linha acima, tá vendo? E depois de novo uma linha acima. Então esses 3 aqui foram os 3 novos que foram criados. Você vai vir aqui, selecionar isso daqui, Ctrl V. Pronto, copiou tudo para cá, certo? Fez tudo essa toda essa passou todos os dados para cá. E aí isso vai ser colocado de forma automática. Ou você pode preencher isso de forma manual, né, você pode fazer igual a gente fez na parte de quando você adiciona um biomarcador novo. Você mesmo coloca lá os dados certinho, né, para que isso você consiga adicionar tanto o seu valor inicial quanto o seu valor final, tá? Essa aula da planilha, ela vai ficar dentro da planilha, obviamente, né, aula explicativa, vai ficar dentro da planilha, tá? Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link para a planilha, para quem quiser adquirir a planilha, tá? E quando você vai adquirir a planilha, tem lá a opção de você entrar na aula de exames também, tá bom? Então, lá dentro, quando você entra na parte da planilha, também tem lá a parte de exames, se você quiser adquirir o curso de exames, tá? Que é o nosso intensivo, foi um intensivão que a gente fez com todos os biomarcadores, a gente falou sobre todas as coisas lá, estatística e quartis, todas essas coisas, tá? Tem essa dúvida também, né, em relação aos quartis. Sim, os valores ideais aqui são em relação aos quartis, tá? Como é que deve ser os valores ideais, como que esses quartis devem estar, né? Eu só não coloquei aqui como é que você vai calcular esses quartis, porque isso a gente aprende na aula de exames, tá? Então, vai ficar aqui embaixo tanto o link para a planilha, quanto o link para o curso de exames mais a planilha, tá? E quem adquiriu a planilha, lá dentro também tem a opção de entrar para o curso de exames, caso não tenha entrado ainda, tá bom? Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só me perguntar lá mesmo no suporte da plataforma. Tem lá o lugarzinho da gente de comentar. Qualquer dúvida, se tiver, pode mandar lá que eu respondo para vocês, tá? Um abraço para vocês.